Olá, eu sou o professor Filemon Félix de Moraes. Nesta semana nós vamos tratar de algumas dicas de português relacionadas com as dificuldades que nós temos na língua portuguesa. Estamos deixando um pouquinho o acordo ortográfico de lado, vamos dar algumas dicas de português para vocês. Primeiramente, vamos falar a respeito da regência do verbo preferir. Alguns verbos que suscitam dúvidas quanto à regência na língua portuguesa. O verbo preferir é um deles. É muito comum a pessoa dizer assim: eu prefiro ficar em casa do que sair à noite. Essa regência, apesar de ser muito comum, essa construção, apesar de ser muito comum, é considerada incorreta do ponto de vista formal da língua. Por quê? O verbo preferir é transitivo, direto e indireto. O que isso significa? Significa que pede dois complementos verbais, mas nunca aceita essas conjunções comparativas que, do que, nem as formas redundantes, mais, antes. Então, sempre que você prefere, deve preferir uma coisa a outra. Então, certo é dizer, eu prefiro ficar em casa a sair à noite. Vanessa prefere doce a sal, nunca prefere doce do que sal. Então, cuidado, quando nós usarmos o verbo preferir, devemos abandonar as conjunções comparativas que do que e essas formas, mais, muito mais, 1000 vezes. Eu prefiro 1000 vezes estudar do que trabalhar. Notem, está errado, certo? Eu prefiro estudar a trabalhar, está certo? Uma dica a respeito do verbo preferir em termos de regência. Agora, uma dica relacionada com concordância. O verbo haver. O verbo haver é uma grande dificuldade que nós temos na língua portuguesa, não é mesmo? As pessoas não sabem se devem colocar o verbo haver no plural ou se devem mantê-lo no singular. Olhem só, quando o verbo haver estiver no sentido de existir, indicando existência, deve permanecer sempre no singular. Então eu devo dizer, havia muitas pessoas na fila do banco e não haviam muitas pessoas. É muito comum a pessoa querer usar o verbo haver aí no plural. Os problemas que houveram deixaram o presidente nervoso. Errado. Os problemas que houve deixaram o presidente nervoso. Não se esqueça, então, haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Estamos combinados? Então, cuidado com isso. O nosso curso de língua portuguesa fica na 702/3 Norte, em Brasília. O nosso telefone é 3327-1375, como vocês podem ver aqui no nosso vídeo. E nós temos uma página na internet. E eu queria fazer um convite a você. Entre na nossa página, deixe a sua impressão, esclareça suas dúvidas, né? Faça perguntas que nós podemos responder para vocês aqui no ar. O nosso endereço eletrônico é www.professorfilemon.com.br. Então, vamos repetir. Nosso telefone é 3327-1375. O nosso endereço eletrônico www.professorfilemon.com.br. Estamos esperando a sua visita, as suas dúvidas. Peça para a gente falar aqui de alguma coisa, de que você tenha dúvida, nós estamos aqui para atender a vocês. Então, até a próxima oportunidade. Espero que vocês estejam conosco, participando do nosso programa nas próximas edições.